Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma aula do programa de intercâmbio virtual entre a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Uniminuto. Hoje nós vamos iniciar nossa terceira aula, que o tema principal será a fisiologia do parasitismo. Então, nós iniciamos a disciplina com a aula da professora Liliana, falando da resistência de planta à doença. Depois a gente teve a segunda aula comigo, onde a gente falou sobre a teoria gene a gene. E agora a gente vai entrar da continuidade, né, a teoria gene a gene, entrando dentro da fisiologia do parasitismo, que nada mais é do que entender como que o patógeno consegue causar a doença na planta e como a planta consegue se defender desse ataque do patógeno. Então aqui a gente tem essa imagem de abertura da aula em que mostra realmente, né, a ideia principal da aula. A gente tem o patógeno com diversas armas, né, para conseguir causar essa doença. Então ele tem estruturas de infecção, efetores, enzimas, proteínas para suprimir a imunidade da planta, enquanto a planta ela tenta se defender. Então a planta ela tem um sistema de reconhecimento para tentar reconhecer o ataque desse patógeno e aí ativar diversos mecanismos de defesa que a gente vai ver no decorrer da aula como que ela tenta se defender. E tudo isso a gente chama então de fisiologia do parasitismo. Então nós vimos na aula passada a teoria de gene a gene de Flor. Dentro dessa teoria, Flor demonstrou que a resistência da planta quanto à virulência do fungo e quanto à resistência da planta são controladas geneticamente. Então, tanto a planta reconhecer o patógeno e quanto o patógeno ter a habilidade de causar doença são controlados por fatores genéticos, ou seja, o patógeno possui genes específicos para causar essa doença e a planta possui genes que conseguem reconhecer esse ataque e ativar sistemas de defesa. E a gente viu que esse reconhecimento é essencial para a planta ser resistente ou suscetível a uma doença. Se vocês se lembrarem, então, a gente chama o gene de resistência na planta como gene R e o gene de avirulência no patógeno de gene AVR. Então, se a planta possui um gene de resistência R e o patógeno possui um gene de virulência AVR, acontece esse reconhecimento, a planta entende que está sendo atacada pelo patógeno e consegue se defender, resultando numa resistência a essa doença. Porém, nós temos outros cenários. Um cenário onde a planta pode possuir o gene de resistência, mas o patógeno não possuir esse gene de avirulência e a gente não ter esse reconhecimento, ou o patógeno ter esse gene de avirulência, mas a planta não ter esse gene correspondente de resistência para reconhecer esse patógeno, resultando então em doença. Então, a resistência à doença, essa resistência genética, depende do reconhecimento. Então, nesse caso, o gene de resistência funciona como um sensor da planta, um sensor que reconhece esse patógeno, e o gene de avirulência funciona como um sinal do patógeno. E se há o reconhecimento, a defesa ela é ativada, e se não há esse reconhecimento, acontece a doença. Porém, essa teoria gene-gene, ela é mostrada de uma maneira muito simplificada, entre um gene de resistência e um gene de avirulência. Mas a gente tem que lembrar que a planta, ela é atacada por diversos tipos de micro-organismos, diversos fitopatógenos. Então, aqui nesse slide, a gente tem a imagem de uma planta de pimentão, e ao lado a gente tem uma lista de patógenos que causam doenças no pimentão, tanto patógenos fúngicos, representados pela cor azul, quanto patógenos bacterianos, representados pela cor rosa. Então, olha quantos, né, micro-organismos podem atacar a planta. Podem atacar diversas partes da planta, como flores, sementes, frutos, folhas, caule e a raiz. Então a gente tem que pensar que essa teoria gene-gene, ela vai valer especificamente para cada patógeno que tem essa relação com a planta. Então cada patógeno vai ter os seus genes de avirulência específico
E a planta, ela tem que ter diversos genes de resistência que se comunicam com esses genes de virulência desses diversos patógenos. Então a gente tem que pensar que a fisiologia do parasitismo ela é muito mais complexa do que simplesmente a teoria gene a gene, porque a gente tem que amplificar para todos os patógenos que causam ou não a doença numa determinada planta. Então, o que acontece depois que o patógeno entra em contato com a planta? Então, o tema Fisiologia do Parasitismo é para responder essas perguntas. Como que o patógeno invade a planta? Como que ele se alimenta da planta? Como que ele tenta enganar os sinais de defesa da planta? E como que essa planta reconhece esse patógeno? Como ela reage? E quais são os mecanismos que ela tem para se defender desse patógeno? Então, a aula de hoje vai ser baseada nessas duas vertentes. Então, a primeira parte é definir a fisiologia do parasitismo. Então, o que é a fisiologia do parasitismo? A fisiologia do parasitismo é entender o funcionamento dos processos vitais. Então, quando a gente fala em fisiologia, a gente está falando do funcionamento dos processos vitais da planta. E quando a gente fala de planta, quais são esses processos vitais da planta? A gente está falando da absorção de água pelas raízes, a absorção de nutrientes. Nós estamos falando da fotossíntese, que é converter essa água e esses nutrientes em fotoassimilados para gerar nutrientes que a planta precisa para se desenvolver, crescer e se reproduzir, ter as flores, os frutos. Então, todo esse processo da planta são os processos vitais que a gente chama de fisiologia, que vocês estudam na disciplina de fisiologia de plantas. E o que é o parasitismo? O parasitismo é todo organismo que vive associado a um hospedeiro, que no nosso caso, esse hospedeiro será a planta. Então, todo parasita, ele retira nutrientes e água desse hospedeiro, e para ele conseguir retirar esses nutrientes, ele acaba alterando o metabolismo desse hospedeiro, que no nosso caso a gente está falando de plantas. Então, a fisiologia do parasitismo é realmente a doença, né? É a alteração fisiológica que o patógeno causa na planta para conseguir causar a doença. Então, isso é o que a gente chama de fisiologia do parasitismo. Então, hoje a gente vai entender quais são esses processos, como o patógeno altera esses metabolismos na planta e como que a planta vai se defender desse processo. Nessa outra imagem, nós temos uma imagem de uma planta. Do lado esquerdo, nós temos todas as possibilidades de patógeno. Então, nós temos aqui os fitoplasmas, os vírus, os fungos, as bactérias, os nematóides. E do lado direito, nós temos os efeitos que esses patógenos causam na planta. Então, esses fitopatógenos alteram a fotossíntese, eles alteram a estrutura, né, a estrutura mesmo física da planta, a estrutura celular, a estrutura dos vasos condutores, das raízes. Esses patógenos também produzem metabólitos secundários, e esses metabólitos secundários podem ser tóxicos, né, para a planta, alteram a respiração, né, interferem na respiração da planta e também alteram na absorção, né, de água e nutrientes pelas raízes, principalmente quando a gente fala aqui de patógenos de solo, nematóides. Então, os fitopatógenos eles têm essa habilidade de interferir em vários processos fisiológicos da planta. A fisiologia do parasitismo, ela se resume então nesse esquema, onde a gente tem um hospedeiro e nós temos um patógeno, e esse hospedeiro e esse patógeno, eles vão ter uma interação. Eles vão ter uma interação entre si, onde o patógeno tem o papel de atacar e o hospedeiro, que é a planta, tem o papel de se defender. Então a gente tem um papel de ataque e defesa, e dessa interação a gente vai ter dois resultados possíveis: uma resistência da planta ou uma suscetibilidade. Então essa interação ela é crucial para a gente saber se vai ter a resistência ou não dessa determinada planta. E a gente vai iniciar então a aula falando sobre a parte do ataque, como o patógeno ataca essa planta. E antes da gente entrar nesses mecanismos de ataque, a gente precisa relembrar quais são os tipos de patógeno.
Porque cada patógeno vai ter uma estratégia diferente de causar a doença na planta. Então, nós temos desde patógenos, se vocês relembrarem as primeiras aulas para os alunos brasileiros, nós já tivemos uma aula sobre esses tipos de micro-organismos, mas a gente vai relembrar, principalmente, né, para os alunos colombianos relembrarem esses conceitos. Então, nós temos os patógenos que a gente chama de biotróficos, que são aqueles patógenos que eles precisam da planta viva para sobreviver. Então, a estratégia dele não é matar a planta logo de início. Ele precisa que a planta se mantenha viva, continue se desenvolvendo, para que ele continue sobrevivendo por mais tempo dentro dessa planta. Então, inicialmente, os patógenos biotróficos, eles causam poucos danos iniciais, mas para a agricultura, eles têm grandes danos de perda. Por quê? Porque eles acabam influenciando na produtividade, diminui a qualidade dos grãos, a qualidade dos frutos. Então, eles são muito importantes, né, para o agronegócio. Porém, quando a gente fala de tipo de patógenos, é exatamente isso. Eles tentam manter a planta viva por mais tempo possível, porque se a planta morrer, eles também não sobrevivem. Então, a gente chama esses de patógenos biotróficos. Um exemplo de patógeno biotrófico são as ferrugens. Então, um exemplo é a ferrugem asiática, causada pelo fungo Phacospora pachyrizi. Essa ferrugem, né, que é muito conhecida principalmente aqui no estado do Paraná, nós temos então um exemplo de patógeno biotrófico, em que a gente consegue ver essas pústulas, né, do fungo causando doença. Isso acaba diminuindo a área fotossintética da folha e diminui a produtividade. A gente também tem os patógenos necotróficos. Aqui, no caso, é uma estratégia inversa aos organismos biotróficos. Os necotróficos, eles já começam a infecção matando as células vegetal, tentando matar o tecido em que ele vai infectar. Então, a estratégia inicial dele é matar as células e depois que a célula está morta, ela se alimenta desse tecido morto. Então, alguns fungos e algumas bactérias possuem, né, esse sistema de patogenicidade. Um exemplo é o fungo Botrytis cinerea, que causa um mofo cinzento no morango. E aqui a gente consegue ver, né, essa necrose, essa destruição dos frutos, porque essa é a estratégia. Ele primeiro joga uma enzima, mata essas células, para depois se alimentar dessa planta. E aí nós temos os patógenos que ficam no meio termo, que a gente chama de M-biotróficos. Eles começam a sua infecção como biotróficos e depois, mais adiante, eles desenvolvem outras estratégias que os tornam necotrófico. E um exemplo é o fungo coletótrico, que é causador da antracnose. Nós temos um esquema mostrando os M-biotróficos. Então aqui a gente tem um ciclo de vida do fungo coletótrico, que é o causador de antracnose, que a gente consegue ver aqui, que ataca diversas culturas. Então, o que a gente vê aqui? O conídeo, ele entra em contato com a superfície da folha, ele tem um tubo germinativo, desenvolve um apressório, que é responsável pela penetração do fungo nessa célula vegetal. E a partir do momento que ele entra na célula vegetal, ele começa a colonizar o tecido. Nesse momento, ele está nessa fase biotrófica, ou seja, ele consegue penetrar dentro da planta, não está matando a planta, desenvolve estruturas, né, hifas, que começam a sugar, né, a se alimentar das células vegetais, porém, em algum momento, ele passa para essa parte necrotrófica. Então, por isso que a gente chama de hemibiotrófica, ela tem as duas fases. E durante a fase necotrófica, esse fungo, ele desenvolve então enzimas específicas, o fungo secreta essas enzimas que degradam as células da planta. Então elas matam, ela libera uma enzima que mata a célula da planta e aí tem mais nutrientes disponíveis para esse fungo se alimentar. E essa fase necotrófica é que causa essas grandes necroses, esses sintomas de necrose nos frutos e nas folhas, que é bem típico de coletótrico, né? Essas manchas pretas escuras.
E depois o ciclo continua, né, com a fase assexual e com a fase sexual. Então, na parte sexual, para os alunos aqui do Brasil, a gente viu na aula passada, né, os acérvulos, os pontos pretos, né, com a produção de conídeos, e temos também a fase sexual, que é onde os fungos conseguem fazer as trocas, né, genéticas e produzir então o peritécio com os ascósporos, né, os esporos sexuais, que também é uma forma de disseminação da doença. Então, qual que é o objetivo do patógeno, né? Tanto o patógeno biotrófico, necotrófico, hemibiontrófico, o objetivo dele é sobreviver e se reproduzir. Então, para isso, para ele sobreviver, ele precisa de alimento. Esse alimento ele vai adquirir da planta, então ele precisa entrar na planta, obter nutrientes dessa planta, e para isso ele precisa evitar as defesas da planta, porque ele precisa por mais tempo conseguir se desenvolver dentro dessa planta. Então, como que esses patógenos atacam? A gente tem 5 etapas de infecção. A gente tem a fase do contato, a fase da penetração, da colonização, da obtenção de nutrientes e da disseminação. Então, aqui nesse esquema, a gente consegue ver, então, o contato, o conídeo entrando em contato com a célula vegetal. Esse conídeo, ele germina, ele gera um tubo germinativo, que a gente chama, e esse tubo germinativo depois se transforma, né, se diferencia num apressório, e o apressório é uma estrutura, né, do fungo responsável pela penetração. Então, o apressório ajuda o fungo a penetrar dentro dessa célula. Esse apressório, então, penetrando dentro dessa célula vegetal, começa a desenvolver as hifas, que são as estruturas de colonização do fungo, e aí, através das hifas, o fungo começa a colonizar a célula vegetal. E nessa colonização, ele também começa a obter os nutrientes. Então, as hifas, além de crescer e colonizar, elas também são responsáveis por obter os nutrientes dessas células vegetais. E aí, por fim, o fungo cria, então, estruturas de reprodução, corpos de frutificação, como os conidióforos, para produzir mais conídeos e espalhar, né, o patógeno para outras partes da planta e para outras plantas. Aqui nós temos outro exemplo de ciclo de vida. Aqui no caso a gente tem o ciclo de vida da Puccinia, que é um fungo responsável também por diversas ferrugens. Então aqui a gente também tem a fase do contato, o esporo em contato com a célula vegetal. Esse esporo germina, forma um apressório. O apressório então penetra aqui dentro dos tecidos vegetais, desenvolvem hifas, colonizando o tecido. Essas hifas, nos casos das Puccinías, né, desenvolvem uma estrutura que a gente já viu em aulas anteriores, que são os haustórios, responsáveis por essa absorção de nutrientes. E depois ela parte para a quinta fase de disseminação. Então, elas desenvolvem, então, aqui no caso da Puccinia, a gente tem uma urédia, que é uma estrutura de reprodução, aonde são formados, né, os uredósporos, né, os esporos da Puccinia, que depois vai disseminar o patógeno também para o meio ambiente. Então, até o momento, a gente estava falando, então, de fungos que conseguem fazer o que a gente chama de penetração direta. O fungo, ele tem estrutura, né, como o apressório, para conseguir acessar as células vegetais. Porém, existem fungos que não possuem apressório e mesmo assim eles conseguem fazer essa penetração direta através das hifas. Então, existem hifas que conseguem fazer essa penetração. E para os fungos que não conseguem, né, não possuem de mecanismos para fazer essa penetração direta, eles utilizam de outros artifícios para conseguir entrar dentro da planta. E esses artifícios são, então, as aberturas naturais da planta. Então, uma abertura natural da planta é muito conhecida, são os estômatos. Então, aqui a gente tem a representação dos estômatos, então o fungo, né, desenvolvendo seu tubo germinativo e sua hifa através do estômato. Pode penetrar também através de ferimentos. Então, a planta ela pode ter ferimentos de espinho, ferimentos de insetos, ferimentos do próprio homem,
que também facilita a entrada desse fungo. Outras estruturas naturais, como as lenticelas, os hidatódios. Então, por exemplo, aqui ele mostra um hidatódio e um fungo conseguindo entrar através de uma gutação. Então, o processo de gutação é um processo natural da planta e o fungo se aproveita, né, dessa gota de água, né, que a planta acaba expelindo e utiliza dessa entrada, dessa saída como uma entrada desse fungo. E aqui outras estruturas, né, outros ferimentos que o fungo também utiliza para conseguir entrar dentro da planta. As bactérias também não têm, né, estruturas de penetração direta. Então, as bactérias também utilizam de aberturas naturais, como estômatos, ou ferimentos, ou hidatódios, para conseguir acessar a planta. Então, aqui a gente consegue ver, né, as bactérias entrando pelo estômato, entrando pelos ferimentos, entrando pelos hidatódios. Nós temos também os nematóides. Os nematóides, eles conseguem fazer a penetração direta ou, né, a gente tem os ectoparasitas, que são aqueles que ficam na parte externa da raiz, fica só com o estilete, né, e a parte bucal presa às células vegetais, como a gente tem os endoparasitas, os nematóides endoparasitas, que além de penetrar, eles acabam se desenvolvendo dentro da raiz. E aqui a gente também tem um exemplo de penetração de nematóides através dos estômatos. Então, os micro-organismos, eles desenvolvem diversas formas, né, de entrar dentro dessa planta para começar essa colonização e essa infecção. Aqui a gente tem outra imagem mostrando bactérias, né, entrando pelos estômatos. Então, aqui é uma representação do estômato fechado. E quando os estômatos se abrem, né, dependendo das condições do meio ambiente, a bactéria aproveita, né, e entra dentro dessa planta através dos estômatos. Aqui a gente tem uma foto de microscopia eletrônica de bactérias na entrada de um estômato. Aqui é a bactéria Xanthomonas dentro de uma planta de laranja. E aqui a gente também tem um exemplo, né, do cancro cítrico, que é uma doença causada pela bactéria Xanthomonas citri, que ela também se aproveita de ferimentos causados pela larva minadora de citros, que é uma larva que abre galerias na folha da laranja. Ela aproveita então esses ferimentos e também consegue colonizar e causar doença nessas folhas. Além dessa penetração direta, o patógeno ele também desenvolve outras estratégias de ataque. Entre essas estratégias de ataque, a gente tem patógenos que produzem enzimas, principalmente enzimas que degradam a parede celular. Alguns patógenos desenvolvem toxinas que são tóxicas para a planta, então matam as células da planta. Outros patógenos desenvolvem hormônios que causam desequilíbrio dentro da planta. Então, o patógeno é capaz de produzir hormônios, injetar esses hormônios na planta, causando ali uma alteração, um crescimento exacerbado, como a gente consegue ver a Agrobacterium, que causa galhas, né, em plantas, ou o carvão do milho, que também é o crescimento de tumores exagerados, né, nos grãos de milho. Então, tudo são resultados dessa mudança hormonal causada pelo patógeno. E o patógeno também desenvolve proteínas, né, que a gente chama, ou moléculas, que a gente chama de efetores. Aqui os efetores, né, são representados aqui por esses símbolos, onde os patógenos, esses efetores, têm a função de desligar a defesa da planta. Esses efetores seriam o que, na teoria do gene a gene, a gente chama de genes AVR. Então, seriam os genes AVR dos patógenos, que o patógeno joga, né, solta ali dentro da planta, e a função principal desses efetores é eles tentarem desligar essa defesa da planta. Porém, né, a gente sabe que a planta pode possuir genes para reconhecer esses efetores. Então, aqui nessa figura, a gente tem aqui os efetores, nós temos enzimas, nós temos toxinas. Então, são todas as armas, né, que aqui no caso é a representação de um conídeo do fungo fusário.
todas as armas que ele possui para tentar atacar essa planta. Então, ele usa toxinas, enzimas, efetores para conseguir degradar a parede celular e começar a causar a doença dentro da planta. Então, os efetores, como eu mencionei anteriormente, seriam correspondentes aos genes de avirulência, os genes AVR. A função deles, então, é inibir a imunidade, alterar o metabolismo da planta, facilitar a colonização. Então, aqui a gente tem uma representação esquemática da secreção de efetores de um fungo chamado fitofítio. Esse fungo, como a gente consegue ver, ele germina, ele também tem um apressório e entra dentro da planta. E nesse momento que ele entra dentro da planta, nesse estudo que eles desenvolveram, eles conseguiram detectar diversos efetores. Tantos efetores que entram no sistema, né, dentro da célula, que eles chamam então de efetores citoplasmáticos, que entram no citoplasma da planta, né, da célula da planta, quanto efetores que atuam na parte apoplástico, no apoplasto, né, entre aquela região entre as células. E aqui a gente consegue ver que esses efetores são glucanases, cutinases, é, diversas enzimas para facilitar, né, essa alteração do metabolismo do patógeno, facilitar a colonização desse patógeno e, ao mesmo tempo, tentar inibir a imunidade, né, e outras ferramentas de defesa que a planta pode ativar. Então, aqui a gente tem a representação desses efetores. Então, a gente viu que a planta, então, a gente viu então que o patógeno tem diversas armas para causar a doença na planta. Ele tem armas de penetração, ele consegue utilizar a estrutura da planta para entrar dentro da planta, ele tem enzimas, ele tem toxinas, tem as proteínas efetoras para conseguir causar a doença. E agora a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa de defesa. Como é que a planta então consegue se defender desse ataque do patógeno? Dando continuidade à aula, agora a gente volta então para a parte da defesa. Como que o hospedeiro se defende desse ataque do patógeno? Então a planta, ela tem vários fatores de resistência que ajudam ela a se defender desse ataque do patógeno. Então nós temos fatores de resistência estruturais, que é a parte física mesmo da planta, fatores de resistência bioquímicos, ou seja, compostos que a planta possui, ou compostos e metabólitos que ela produz depois desse ataque para favorecer essa resistência. E temos também essa parte do reconhecimento, sinalização e ativação dos sistemas de defesa. Então, a gente tem falado desde a teoria gene-a-gene que a resistência depende desse reconhecimento. Então, nessa etapa da aula, a gente vai falar um pouco então desse reconhecimento, quais são as estratégias de reconhecimento, o que a planta tem, que na verdade são proteínas, né, receptores que a planta possui, em que ela consegue reconhecer partes do patógeno e aí ligar uma sinalização, ou seja, ligar uma via de sinalização avisando o resto da planta que ela está sendo atacada por um patógeno, para a planta então, né, ativar os genes de defesa e esses genes de defesa então vai ativar esse sistema de defesa, ou seja, vai produzir outras moléculas, outros compostos para se defender desse ataque do patógeno. E um desses sistemas de defesa muito conhecido é o que a gente chama de reação de hipersensibilidade, que a professora Liliana já comentou na primeira aula dela, em que a gente vai rever um pouco nessa parte da aula. Então, a primeira camada de defesa da planta, a primeira parte, né, de defesa da planta, seria como um escudo, que nada mais é do que a defesa estrutural da planta. E aqui nessas defesas estruturais, a gente tem estruturas pré-formadas e estruturas pós-formadas. Ou seja, as pré-formadas são as estruturas que a planta já possui naturalmente como uma barreira de defesa, tanto para inseto quanto para micro-organismos e qualquer outro problema do meio ambiente.
E aqui a gente está falando o quê? Das partes que compõem a estrutura da planta, né? Da folha. Então a gente está falando de cutícula, a gente está falando de tricomas, a gente está falando de estômatos, né? Então aqui a gente tem uma imagem de um corte, né, transversal aqui da planta, em que a gente vê então que a planta ela tem cera, ela tem cutícula, camada cuticular, lamela média, parede celular, membrana plasmática. Então, todas essas camadas, né, que formam a cutícula é responsável pela proteção da planta. Então, aqui a gente tem uma outra figura da cutícula e a gente vê que a cutícula ela tem várias funções. Então, ela ajuda a planta a perder, né, nessa perda de água ou entrada de água, troca de gases, a cutícula é responsável por essas trocas. Ela evita o acúmulo de água, né, na superfície da folha, que isso é importante, porque a gente sabe que uma alta umidade acaba ajudando, né, a proliferação dos patógenos. A cutícula participa dessa interação, dessa proteção também contra insetos. Ela controla a temperatura da planta, essas trocas de temperatura. E, além de tudo, promove um suporte mecânico, né? Então, a cutícula é responsável por esse formato, por esse suporte mecânico, e é a primeira barreira de defesa da planta, que é uma defesa natural. Outra defesa natural que a planta tem, de defesa estrutural, são os tricomas. Então, os tricomas são estruturas naturais também, que já existem dentro da planta, que são, né, como se fossem esses pequenos espinhos, né? E a gente tem os tricomas glandular, né, e os tricomas não glandulares, e eles também desempenham essas funções nessa defesa estrutural. Então, o tricoma também auxilia na repelência de água, então ele reduz a quantidade de água livre na superfície vegetal, né, impedindo que determinados micro-organismos se proliferem ali. Alguns conídeos, né, de fungos, podem ficar presos nesses tricomas, então aqui nessa figura ele mostra esses conídeos presos nesses tricomas, ou seja, evita essa etapa inicial do contato do fungo com a planta. O tricoma impede, né, esse contato com a superfície da epiderme, porque ela fica aqui mais acima, então impede que principalmente insetos, né, outras estruturas, outros micro-organismos macroscópicos consigam esse contato direto com a epiderme. E os tricomas também são responsáveis por criar uma barreira química com uma ação antimicrobiana. Então aqui ele está representado por essa cor amarela, seria uma barreira química que os tricomas produzem com uma ação antimicrobiana que auxilia também nessa defesa estrutural contra fitopatógenos. Outro exemplo são os estômatos. Então, aqui a gente tem estômatos de espécies de citros considerado resistente e espécies de citro considerados suscetíveis à bactéria Xanthomonas citri. Então, a gente consegue ver que existem estômatos que têm uma abertura maior, elas não possuem, né, essa crista cuticular, então a fenda do estômato fica maior, ou seja, auxilia a entrada dessa bactéria nessa planta, enquanto que as cultivares resistentes possuem essa crista cuticular, fechando esse estômato. Então, esse estômato fica com uma abertura menor, dificultando a entrada dessas bactérias. Então, o formato do estômato pode influenciar na resistência ou na suscetibilidade de um determinado cultivar. A quantidade de estômatos também pode influenciar. Então, tem cultivares que têm mais estômatos, então maiores oportunidades para a bactéria entrar dentro da folha. Outras não, né? Tem menos estômatos, conferindo maior resistência. Então, isso também é considerado uma defesa estrutural da planta. Além das defesas estruturais pré-formadas, nós temos as defesas estruturais pós-formadas, que são induzidas pelo ataque do patógeno. Então, depois que o patógeno começa a infectar a planta e a planta reconhece esse ataque, ela consegue desenvolver outras estruturas para se defender. Entre elas, nós temos
deposição de parede celular, que são as papilas e os halos. Nós temos a lignificação, nós temos a camada de cortiça, nós temos a tilose. Nessa figura, a gente tem aqui, então, exemplos, né, de cell wall apposition, que seria a deposição de parede celular, que tem, né, estruturas como papilas e halos, onde aqui a gente tem, então, o esporo, o apressório entrando na célula vegetal e a célula vegetal, então, produzindo essa deposição, que a gente pode chamar de papilas e halos, para evitar que o patógeno prossiga com essa penetração. Então, é uma defesa física, ele produz essa deposição, esse endurecimento, né, essas células mais endurecidas, para que o patógeno não consiga entrar dentro da célula vegetal. Aqui a gente tem também um outro exemplo de um conídeo, né, o conídeo germinando, o apressório, e aqui, né, a planta desenvolvendo essa deposição celular para evitar que o fungo entre dentro da célula. Aqui nós temos um outro esquema para mostrar isso. Então, nós temos aqui o esporo, o tubo germinativo, o apressório, e aí, né, essa agregação de citoplasma, as papilas, o halo. Então, tudo são estruturas que a planta rapidamente, né, responde a esse ataque do patógeno, criando essas defesas estruturais para evitar que o patógeno consiga entrar, né, penetrar dentro da célula vegetal. Outro exemplo que a gente tem é a lignificação. Então, a lignificação nada mais é do que aumentar a quantidade de lignina na parede celular, né, das células vegetais. Então, a hora que ela percebe que o fungo está entrando, ela começa, né, a produzir mais lignina, fortificar essa parede celular para evitar que o fungo entre. Mas aqui como a gente consegue ver, né, o fungo ele atravessa essa barreira e continua sua colonização, ou seja, muitas vezes, né, essas estruturas pós-formadas, elas não vão parar completamente com a colonização do fungo, mas elas podem retardar essa colonização, né? Deixar essa colonização do patógeno mais devagar, freando um pouco o desenvolvimento dessa doença. Outro exemplo de estrutura, de defesa estrutural pós-formada, é a camada de cortiça. Então, a camada de cortiça nessa figura são essas células, né, verde claro aqui que a gente consegue ver, onde de um lado a gente tem uma área atacada pelo patógeno, que já está necrosada, que já está morta. A planta, então, desenvolve essa camada de cortiça para evitar que o patógeno prossiga contaminando o restante da folha, o restante da planta. Então, ela cria uma camada de células mortas que é rica em suberina, né? Então, deixa essa camada bem resistente para isolar a área infectada, ou seja, impedir que esse fungo, né, continue causando doenças nessa planta. E aqui a gente também tem, né, essa camada de cortiça aqui, representada por esse U, e aqui a área da lesão, né, o micélio, o fungo já destruindo essa área, essa camada de cortiça sendo formada para evitar a progressão da colonização desse fungo. Outro exemplo que a gente tem é a camada de abscisão. Nesse caso, é algo parecido com a camada de cortiça, só que a diferença é que a camada de abscisão, essa folha ela se solta. Então, é como se ela se separasse, a parte doente da parte sadia, exatamente para isso, para a parte doente ficar isolada, para a parte doente sair dessa planta e não ter a progressão dessa doença. Então, a gente tem aqui a parte infectada pela doença, né? Essa parte causada pelo patógeno, e aí se cria essa camada de abscisão para separar a parte doente da parte sadia. E isso pode então acontecer, igual a gente consegue ver nessa figura, esses furos, né, nas folhas, que é nada mais é do que essa abscisão. E também a gente consegue ver em algumas frutíferas, né? Ou em algumas leguminosas. O fruto ele se torna atacado, a planta ela já
corta, né? Já tem a queda, né, dessas partes infectadas para esse fruto se soltar ali daquela planta para não continuar disseminando a doença. E nós temos também as tiloses. As tiloses, elas são projeções de célula. Então, a célula produz essas projeções, então essas projeções crescem dentro do vaso do xilema para bloquear o fluxo do xilema. Então, essas tiloses normalmente são acionadas quando a gente está falando de uma doença vascular transmitida pelo xilema. Então, quando a planta percebe que esse patógeno vai entrar no sistema vascular, ela, né, desenvolve essas tiloses, essas projeções de célula. Então, a própria célula desenvolve essas projeções para diminuir, né, o diâmetro, né, a espessura desse vaso do xilema, para que menos fungos e bactérias se transportem dentro da planta, né, evitando também a disseminação dessa doença. Então a gente viu que a planta ela tem diversas estruturas pré-formadas, pós-formadas, defesas estruturais para se defender do patógeno. Mas ela também tem defesas bioquímicas, ou seja, compostos que ela já possui naturalmente ou compostos que ela produz após o ataque do patógeno. Então, entre as defesas bioquímicas pré-formadas, nós temos os fenóis, que têm uma ação antimicrobiana e inibição das enzimas do patógeno. Nós temos os alcaloides, que são moléculas de alta toxicidade, que também inibem o crescimento do patógeno. Nós temos as lactonas, que são terpenoides com ação antifúngica, então atacam principalmente os fungos. Nós temos os glicosídeos, que são moléculas que liberam substâncias tóxicas, que também afetam o desenvolvimento do patógeno. E nós temos as fototoxinas, que são toxinas ativadas pela luz, que produzem então radicais livres, que também causam dano ao patógeno. Então, essas defesas bioquímicas pré-formadas, elas são consideradas compostos naturais. São compostos que naturalmente existem dentro da planta para atuar ali de maneira imediata quando um patógeno entra em contato com a planta. Então, seria uma barreira natural de defesa com diversos componentes e moléculas tóxicas para tentar matar o patógeno nesse encontro ali, naquele primeiro encontro com a planta. Porém, a planta ela também tem a habilidade de produzir outras defesas bioquímicas após a infecção com o patógeno. Então, após ela detectar a presença desse patógeno, ela também ativa, né, determinados genes que produzem moléculas, né, para ajudar nesse combate. E aí a gente chama então de defesas bioquímicas pós-formados ou defesas induzíveis. E aqui a gente está falando então das espécies reativas, espécies ativas de oxigênio, fitoalexinas e proteínas relacionadas a patogênese. Então, os fatores bioquímicos pós-formados, normalmente eles são ausentes ou estão presentes numa quantidade muito baixa na planta antes da infecção do patógeno. E aí eles são produzidos apenas em resposta à presença desse patógeno, por isso que a gente chama de induzíveis. Então a gente vai começar com as espécies ativas de oxigênio, que a gente chama de ROS, R-O-S, que são Reactive Oxygen Species, então espécies reativas de oxigênio. Então são moléculas altamente reativas, derivadas do oxigênio. Então a gente tem aqui o peróxido de hidrogênio, H2O2, nós temos o radical superóxido ou radical hidroxila, né? Então seria o oxigênio positivo, o oxigênio negativo. E essas moléculas, elas têm várias funções dentro da planta. Então, a partir do momento que há o reconhecimento do patógeno, essas espécies reativas de oxigênio são produzidas em grande quantidade. Algumas delas atacam diretamente o patógeno, têm essa ação direta com o patógeno, mas a maioria delas são utilizadas para sinalizar,
Então, normalmente as espécies reativas do oxigênio são os sinalizadores, eles sinalizam o restante da planta, mandam sinais para a célula e para as outras células que está acontecendo esse ataque do patógeno. E essas espécies reativas de oxigênio, elas podem ser produzidas nos peroxissomos, nas mitocôndrias, nos cloroplastos, em várias organelas dentro da célula vegetal. Aqui a gente tem então o que as espécies reativas de oxigênio podem causar. Elas podem causar danos diretos no DNA desse patógeno, pode causar perdas de íons, né? Perdas de lipídios. Então ela tem várias ações que atacam diretamente esse patógeno. Outro exemplo de defesa bioquímica pós-formada são as fitoalexinas. Então, também após o reconhecimento do patógeno, a planta ela produz essas fitoalexinas, que são compostos antimicrobianos que inibem o crescimento dos patógenos e bloqueia o avanço, né, e a disseminação desse patógeno dentro da planta. Essas fitoalexinas, elas são específicas para cada hospedeiro. Então, por exemplo, as fitoalexinas da soja vão se chamar gliceolina. As fitoalexinas do feijão vão se chamar faseolinas. Na videira, né, na uva, a gente chama de resveratrol. E como que essas fitoalexinas atuam no patógeno? Ela pode romper a membrana do patógeno, ela pode interferir no DNA e na produção de proteínas, né, na síntese de proteínas desse patógeno. Ele pode inibir a ação de algumas enzimas que são essenciais para esse patógeno e dessa forma elas protegem a planta, né, durante esse processo de ataque. E nós temos também, como defesa bioquímica pós-formada, as proteínas relacionadas à patogênese. Então, a gente normalmente chama essas proteínas de proteínas PR. Essas proteínas podem ser enzimas também, são produzidas pela planta também em resposta ao ataque do patógeno. Então, o que essas proteínas, essas enzimas fazem? Elas degradam a parede celular do fungo, também inibe o crescimento desses fitopatógenos e tem alguma ação relacionada com a ativação de uma resistência sistêmica da planta, ou seja, avisar para outras partes que ainda não foram afetadas pela planta, para elas ativarem o sistema de defesa, para elas ficarem preparadas para um patógeno que pode vir ali causar uma doença. E a gente tem alguns exemplos. Então, aqui nesse quadro, a gente consegue ver diversas famílias dessas proteínas PR. E elas vão recebendo números conforme elas vão sendo descobertas. Então, a gente tem as proteínas PR1, 2, 3, 4, até a família 17. E aqui a gente tem alguns exemplos. Então, a proteína PR2 é uma beta-glucanase, que é responsável, então, por quebrar o glucano, né, da parede celular do fungo. Nós temos as quitinases, que são as proteínas PR3, que são responsáveis por fazer a quebra da quitina da parede celular do fungo. Nós temos também outros, né, outras proteínas, outras moléculas, como a peroxidase, que ajuda a deixar a parede celular da planta mais forte. Nós temos proteínas chamadas de defensinas, tioninas, que têm ação antifúngica, ação antimicrobiana. Então, essas proteínas PR, elas atuam em diversas áreas e aí, dependendo do que ela causa, qual é a ação dela, ela vai entrando em famílias diferentes. E aqui a gente tem um esquema mostrando todas essas ações bioquímicas de defesa da planta. Então, após o ataque do patógeno, tem a produção, então, de espécies reativas de oxigênio. Então, aqui ele está mostrando só esse reconhecimento, né, do patógeno pela planta. Ativa as espécies reativas de oxigênio, que avisa ao núcleo, então, estamos sendo atacados por um patógeno. Então, ele ativa os genes relacionados à defesa da planta. E esses genes, então, vão ser responsáveis por sintetizar proteínas que a gente mencionou nos slides anteriores, que são as fitoalexinas, que são as proteínas PRs,
e essas fitoalexinas, então, né, são a planta libera isso para o patógeno para causar uma toxicidade. Aqui a gente também tem as proteínas PRs, como as quitinases, as glucanases, causando essa lise na parede celular do patógeno, ou seja, tentando matar esse patógeno para diminuir, né, inibir o crescimento desse fungo e ao mesmo tempo, né, induzir a resistência para outras localidades dentro da planta. Então a gente tem aqui um esquema que resume um pouco o que acontece aí nessa defesa bioquímica da planta. E como que esses mecanismos de defesa são ativados? Então a gente viu que para que esses mecanismos de defesa sejam ativados, a gente precisa do reconhecimento. Então a próxima etapa da aula a gente vai falar desse reconhecimento da planta em relação ao patógeno. Então, como que esses mecanismos de defesa são ativados dentro da planta? Então, a gente já conversou anteriormente que existe um processo de reconhecimento. Então, existe um reconhecimento dos patógenos, né, o reconhecimento dos patógenos pela planta, e esse reconhecimento pode ativar dois sistemas imunes dentro da planta. E a gente tem, então, o sistema que a gente chama de PTI, que vem da sigla em inglês Pump Trigger Immunity, e a gente tem a sigla ETI, que vem do termo Effector Trigger Immunity. Então, a tradução seria a imunidade causada pela detecção de pumps e a imunidade, né, causada pela identificação de efetores. E na tradução, a gente fala então que essa ativação do sistema de defesa PTI seria uma imunidade basal, ou seja, um reconhecimento geral que a planta tem e confere a ela uma imunidade basal, por exemplo, para a maioria dos micro-organismos que existem. Então, se a gente pensar na natureza, a gente tem bactérias, vírus, fungos, nematóides, leveduras, milhares delas, né? Só que algumas atacam o ser humano, outras atacam animais, outras atacam as plantas. Então, a planta ela tem uma imunidade basal à maioria dos micro-organismos do meio ambiente. Então, essa seria o que a gente chama de PTI. Porém, a gente também tem uma imunidade específica, que ela é ativada por meio das proteínas efetoras do patógeno. E aí a gente volta a falar um pouco da teoria gene a gene, ou seja, aqueles genes de resistência que produzem proteínas que conseguem reconhecer esses efetores. E aí você tem uma resistência específica contra esse patógeno específico. Então, aqui, né, dentro do PTI, do ETI, a gente tem então os pumps, que a gente vai ver depois o que é os pumps, que vêm dos patógenos, sendo reconhecidos então por receptores que fica na membrana plasmática da planta, e nós temos também os efetores, que também são secretados pelos patógenos e são reconhecidas por proteínas que ficam no citoplasma dessa planta. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas duas formas de reconhecimento. E aqui é só para ilustrar que diferentes patógenos, bactérias, fungos, vírus, leveduras, eh, nematóides, possuem, né, esses pumps, esses efetores, essas proteínas e que a planta consegue reconhecer. Então, o primeiro que a gente vai falar é o sistema imune PTI, que é a imunidade basal, que nada mais é do que o reconhecimento de uma PAMP. E o que que é essa PAMP ou MAMP, né? Que vem de Pathogen Associated Molecular Patterns ou Microbe Associated Molecular Patterns. Então, são padrões que patógenos e micróbios possuem. Então, são moléculas conservadas desses micro-organismos, moléculas essenciais para a sobrevivência desses micro-organismos, que são reconhecidos pela planta. Então, um exemplo de PAMP ou de MAMP seria uma flagelina, que é a proteína que
faz parte do flagelo das bactérias. Então, a maioria das bactérias possuem flagelos e é composta pela flagelina. Então, a flagelina é uma pump, é uma maneira da planta identificar a presença dessa bactéria. A quitina é uma pump, ou seja, a quitina é o composto principal da parede celular dos fungos, então também é um pump, ou seja, uma molécula que é essencial para o fungo que a planta consegue reconhecer. A gente tem lipopolissacarídeos, que também são compostos que fazem parte, né, das bactérias e que são reconhecidas pelas plantas. E esse reconhecimento da planta é feita por receptores, que a gente chama então de Pattern Recognition Receptors. Então, são receptores que conseguem reconhecer esses padrões dos micróbios e dos patógenos. Então, a gente vai chamar eles de receptores PRR. E esses receptores PRR ficam então na membrana plasmática. Então, aqui a gente tem uma figura mostrando esses receptores PRR. Então, a gente tem aqui um receptor chamado BAC1, FLS2, EFR. Então, conforme os pesquisadores vão identificando esses receptores, eles vão nomeando. E aqui, então, a gente tem receptores que identificam proteínas de pumps de bactérias, como a flagelina. A gente tem pumps de fungos, como quitina, tilanases, também com seus respectivos receptores. Também temos, né, pumps de omicetos. E o reconhecimento, então, dessas pumps ou MAMPs pelos receptores PRR gera, então, resulta nesse reconhecimento da planta. E o que que acontece, então, quando a planta reconhece esses padrões? Quando a planta reconhece esses padrões, ela ativa respostas de defesa. Então, a gente tem aqui as PAMPs sendo reconhecidas pelos receptores PRR e ativam, então, né, o sistema de resposta, o sistema imune PTI, que nada mais é, então, do que a produção de ROS, que a gente viu anteriormente, que são as espécies reativas de oxigênio, responsáveis por avisar a planta que ela está sendo atacada pelo patógeno. Então, uma das primeiras respostas do PTI é a produção de ROS para avisar a planta que ela está sendo atacada por patógenos. Ela ativa genes de defesa da planta, e esses genes de defesa, o que que elas vão gerar? Elas causam aquilo que a gente viu anteriormente, o espessamento da parede celular da planta, né? A formação de papilas, a formação de camadas de cortiça, a formação de tiloses. Então, esses genes de defesa atuam, né, na ativação de estruturas físicas da planta para se defender do patógeno. Além disso, o PTI, ele também ativa outros genes de defesa para que esses genes de defesa sintetizem proteínas, como as fitoalexinas, como as proteínas PR, ou seja, compostos antimicrobianos que vão ser excretados pela planta para defender a planta desses patógenos. Porém, essa resposta imune, né, de imunidade basal PTI, ela tem as suas limitações. Por quê? Porque os patógenos, eles conseguem evoluir, né, e criar novas armas para suprimir essa imunidade basal. E é aí que os pesquisadores acreditam que surgem os efetores. Então, os efetores são proteínas que as bactérias e os fungos foram desenvolvendo para conseguir suprimir essa imunidade basal do hospedeiro. Então, aqui na imagem, a gente tem uma figura de uma bactéria que infiltra o pilus bacteriano, injetando efetores dentro dessa célula. Então, primeiramente, a célula percebe através da flagelina que a bactéria está por aqui, né? Está em contato com a célula vegetal, aciona o sistema de defesa, joga armas, né, compostos antimicrobianos contra essa bactéria, e a bactéria então vem com uma segunda arma, que é jogar esses efetores, que a gente já vai ver, né, que é para que pode ou não ativar a resposta de imunidade ETI, para conseguir suprimir essa primeira camada de defesa. E aí a gente parte então
para a imunidade específica, que a gente chama de ETI. Nessa imunidade específica, a gente tem outros receptores, que a gente vai chamar então de proteínas R. Em alguns lugares vocês também vão ver proteínas NLR, então são proteínas que ficam no citoplasma, que são responsáveis então por reconhecer esses efetores. Então aqui seria o que a gente viu na teoria gene-a-gene, o gene R, aquele gene responsável pelo reconhecimento do gene de avirulência do patógeno. Então, essas proteínas R seriam as proteínas, resultantes desse gene de resistência. Então, dentro da imunidade específica, do ETI, a gente começa sempre com os efetores, então com os patógenos produzindo esses efetores. Esses efetores eles têm a função de inibir a defesa basal da planta, alterar o metabolismo da planta, facilitar a colonização desse patógeno, e esses efetores, né, são o que a gente chama de genes AVR. Normalmente os efetores bloqueiam o PTI, que é a imunidade basal, tenta desativar a sinalização, ou seja, tenta suprimir essa sinalização da planta, para avisar o restante da planta que ela está sendo atacada por um patógeno, pode modificar células hospedeiras e pode ou não levar à suscetibilidade. E essa suscetibilidade vai depender do reconhecimento desse efetor. Porque se a planta possui o GNR que reconhece esse efetor, ela ativa então a imunidade específica, que é o ETI. Então, ela ativa uma segunda camada de defesa da planta, uma defesa que eu diria que é um pouco mais forte, porque ela é específica para aquele patógeno, porque a planta consegue fazer o reconhecimento desses efetores. Então, aqui a gente tem os efetores que são reconhecidos por essas proteínas R, e esse reconhecimento gera também uma resposta. E qual é essa resposta? Então, para o ETI, para essa imunidade específica, a imunidade normalmente ela é mais rápida e mais intensa, por isso que eu mencionei que é uma resposta mais forte, né, de defesa. A planta produz uma elevada quantidade de ROS, então ela volta a sinalizar a planta que ela está sendo atacada, mas essa quantidade de espécie reativa de oxigênio também é responsável por auxiliar a planta a causar uma morte celular localizada. Então a planta, ela abre mão de algumas células que circundam aquele patógeno que está causando a doença, então ela causa uma morte celular programada ao redor desse patógeno, para que esse patógeno não consiga migrar para o restante da planta. Então, isso é uma estratégia de defesa que a gente chama de reação de hipersensibilidade. Então, a planta ela abre mão de algumas células saudáveis, através da produção de ROS, ela faz essa morte celular intencionalmente para eh, isolar esse patógeno que está causando a doença. Então, para que a reação de hipersensibilidade aconteça, a gente tem então os patógenos secretando os efetores, a planta reconhecendo esses efetores através da proteína R. Através desse reconhecimento, há uma sinalização e a produção de espécies reativas de oxigênio. Em resposta, a planta ela tem várias alterações celulares. Então, ela tem a produção de espécies reativas de oxigênio, tem um aumento de cálcio, ativação de proteínas de defesa, tem uma desorganização, né, celular das organelas, que gera então essa morte celular programada, bem no sítio da infecção do patógeno, e o patógeno então fica confinado nessa área morta e não consegue se espalhar. Então, a reação de hipersensibilidade, ela é uma forma de resistência local mediada por essas proteínas R. Aqui a gente tem uma foto dessas reações de hipersensibilidade em folhas de tabaco, eh, mostrando essa resistência ao vírus, né, do tabaco do mosaico, né, do tabaco mosaic virus. Então, esse vírus, ela essa planta, essas cultivares resistentes, quando entram em contato com esse vírus, geram, né, essas mortes celulares programadas que a gente chama de reação de hipersensibilidade.
E essa reação de hipersensibilidade, ela é amplamente estudada nesse ramo de pesquisa de interação planta-patógeno, para conseguir identificar genes de virulência e para conseguir identificar genes de resistência. Porque quando a gente tem esse reconhecimento e ativação dessa hipersensibilidade, quer dizer que a planta ela é resistente a esse patógeno, então provavelmente ela possui um gene de resistência e o patógeno possui um gene de a virulência, um gene de patogenicidade. Aqui a gente tem também um outro esquema para expressar o que a gente já mencionou. Então, vários patógenos de planta, né, possuem PAMPs e efetores. Esses PAMPs e esses efetores são reconhecidos pelos seus receptores PRR ou por as suas proteínas R e ativam, então, né, a resposta ETI ou a resposta PTI, que vai ativar as respostas imunes da planta, como peptídeos antimicrobianos, metabolismos secundários, alcaloides, terpenos, compostos fenólicos, né, que a gente viu que tem ações tóxicas contra o patógeno, produzir enzimas que podem degradar, né, alguns fungos. E essa imagem é para mostrar, então, também que essas respostas elas podem acontecer de maneira simultânea. Então a gente tem que lembrar que a planta ela está sendo atacada, entrando em contato com diversos patógenos. Então, esses sistemas de defesa são ativados concomitantemente e muitas vezes eles dividem as mesmas vias de sinalização, produzem os mesmos compostos, né? O que muda mesmo vai ser a intensidade dessa resposta. Algo também que é importante a gente mencionar em relação ao PTI e ao ETI é o modelo que a gente chama de modelo zigue-zague na interação planta-patógeno. Então, esse modelo foi proposto em 2006, onde eles mostram, então, que existe um vai e volta nesse sistema de resposta de defesa. Então, normalmente, a gente começa com o primeiro contato, né, a primeira camada, onde as PAMPs ou as MAMPs são reconhecidas pelos receptores PRR e ativam, né, a resposta PTI. Com isso, né, com a planta ativando essa imunidade basal, o patógeno vem com a sua segunda arma, com os efetores. E os efetores, então, têm a função de bloquear a PTI, bloquear essa imunidade basal para que o patógeno consiga continuar causando a doença. Aí a gente vai para a terceira etapa, que é a planta possuindo essa proteína de resistência que reconhece esse efetor. Então, aqui no caso, a gente tem então uma proteína R da planta que reconhece esse efetor do patógeno e ativa então a resposta ETI. E aí a gente vai para uma próxima etapa, que é os patógenos produzindo um segundo efetor. Então, já que a planta tinha esse primeiro reconhecimento, ele vem com uma segunda arma, com um efetor diferente. E nesse caso, nesse exemplo, a planta não possui, né, um GNR que seja compatível com esse segundo efetor, então a resposta ETI de defesa também é bloqueada, e nesse exemplo, né, a doença progride, continua causando a doença. E por isso que a gente fala que esse modelo ele é zigue-zague. O patógeno vem com uma arma, a planta se defende. O patógeno vem com uma segunda arma, a planta se defende. O patógeno pode vir com uma terceira arma e a planta vai tentando desenvolver maneiras de se defender. E isso é para mostrar então que o patógeno ele evolui, né? Então o patógeno ele evolui, cria novas proteínas, novos genes para conseguir passar por essa barreira de defesa da planta. Então ele vai formando os novos efetores. E aqui a gente tem o mesmo modelo, só que realmente no formato de zigue-zague, mostrando então que a gente tem as PAMPs, a planta ativa o sistema de defesa PTI, então ativa, né, a amplitude da defesa basal aqui. O patógeno vem com uma segunda arma, com os efetores. A planta ativa então o ETI, que é uma resposta, uma amplitude de defesa muito maior. O patógeno vem então novamente com segundos efetores, e aí a ETI
ela volta novamente, né, não tem mais essa defesa, até a planta então ter também uma segunda proteína de resistência para identificar esses efetores e novamente acionar uma resposta ETI. Então, por isso que eles chamam esse modelo de zigue-zague. É uma evolução constante entre o patógeno e entre a planta, entre o patógeno em desenvolver armas para conseguir passar a defesa da planta e a planta melhorar a sua defesa contra esse patógeno. E o resultado dessa briga, né, entre PTI, né, fatores de virulência, ativar o PTI, ativar o ETI, gera então a resistência ou a suscetibilidade. Então, aqui nesse caso, depois, né, que os fatores de virulência, os efetores, são reconhecidos pelos genes de resistência, pode vir uma segunda leva de efetores, né? Novos fatores de virulência, novos genes AVR, novos efetores. E se a planta possui esse reconhecimento, ela reconhece e gera resistência, né? Resultando nessa reação de hipersensibilidade. Se ela não consegue reconhecer, ou seja, se ela não possui esses genes R, gera então a infecção, que nada mais é do que a suscetibilidade dessa planta. Então, aqui a gente tem um resumo, né? Que foi a primeira imagem que eu mostrei na aula, e a gente parte para o final da aula também com essa figura. Então a planta, ela tem essa integração entre o PTI e o ETI. Não são sistemas independentes, são sistemas que podem estar acontecendo dentro da planta de maneira concomitante. Elas compartilham sinais, compartilham vias metabólicas para avisar a planta que ela está sendo atacada, para produzir compostos antimicrobianos. E essa atuação do PTI com o ETI é que vai determinar se a gente vai ter resistência e a suscetibilidade. E essas respostas de defesa, elas vão depender do reconhecimento da planta em relação ao patógeno, a velocidade da resposta, quão rápido essa planta consegue perceber e ativar esses mecanismos de defesa. Quanto mais rápido ela percebe, mais rápido ela consegue isolar esse patógeno e não deixar que ele progrida a causar a doença. E a efetividade dos efetores, né? Quão agressivo são esses efetores do patógeno para causar a doença, para ser mais rápido que as armas de defesa da planta. Então, tudo isso, né? Todas essas variáveis vão determinar a resistência ou a suscetibilidade dessa planta. E qual que é a aplicação dessa fisiologia do parasitismo dentro do melhoramento genético? Então, o melhoramento, ele busca genes de resistência eficientes. Então, quanto mais genes de resistência a planta possui a diferentes patógenos, mais duradouro vai ser essa resistência, mais durável vai ser essa resistência. E também é importante para o melhorista buscar combinações de mecanismos de resistência. Então, a gente viu que existem barreiras físicas, barreiras estruturais, tamanho de estômato, como esse estômato abre, como ele fecha, quais compostos esses genes de resistência podem produzir, né, compostos antimicrobianos. Então, o melhorista ele precisa entender dessa interação planta-patógeno para conseguir criar plantas mais resistentes aos patógenos. E aqui a gente fica com essa mensagem, né? Uma resistência baseada em um único gene pode ser quebrada facilmente, porque a gente viu o modelo zigue-zague. A gente viu que o patógeno ele evolui, ele tenta passar por essa resistência da planta, gerando novos genes e novas armas e novas proteínas para continuar causando doença naquele hospedeiro. Então, tem uma evolução constante. Então, a interação planta-patógena é um sistema dinâmico de ataque e defesa, mediado pelo reconhecimento molecular e evolução contínua. Então, essa evolução sempre acontece e por isso que a gente sempre tem que continuar estudando essa interação planta-patógena. Para finalizar a aula, eu tenho esse esquema, então eu pedi para o chat GPT colocar tudo que eu mencionei na aula, né? Todos os aspectos dessa aula de hoje em um único esquema. Então, ele coloca aqui o fungo, o apressório, ele mostra, né, que as camadas iniciais de defesa da planta é a cutícula, a parede celular.
Aí ele mostra o ponto de penetração desse fungo e uma resposta da planta, né, com o espessamento da parede celular. Ele mostra as PAMPs, que aqui no caso do fungo seria a quitina, sendo reconhecida pelos receptores PRR. E esse reconhecimento por esses receptores gera uma sinalização de defesa, que gera uma resposta de defesa, como o fortalecimento da parede celular, a produção de compostos antimicrobianos. A gente vê aqui também as- os, os efetores sendo secretados também pela planta, e esses efetores também sendo reconhecidos por proteínas R, ativando então, né, outros sistemas de defesa e a princípio suprimindo essa imunidade inicial da PTI. A gente tem outras estratégias de ataque, como as enzimas degradadoras, como celulases e pectinases, né, que quebram a parede celular da planta para que o patógeno consiga entrar, para ele conseguir então colonizar e fazer a nutrição. Então, aqui seria um resumo, né? Várias possibilidades nessa batalha, nessa guerra, dentro da fisiologia do parasitismo. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês para mais uma aula. Aqui eu deixo o meu e-mail, né, principalmente para os alunos da Colômbia. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a essa aula, fiquem à vontade para mandar um e-mail, para perguntar, e me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida. Obrigado pela atenção e que vocês continuem, né, fazendo as reuniões dos grupos, para a gente se encontrar na próxima semana na apresentação final. Muito obrigada.